Continuação do questionário. Skinner, né? Ciência e comportamento humano. Na prática, né? Continua a lição. Na prática, unidade 2. Skinner, ciência e comportamento humano. Questão número 25. Questão número 25. Tá. Atualmente, não se pode pensar no estudo do comportamento humano sem considerar a abordagem científica a esse objeto. O campo da psicologia científica. Número 26. Dezembro de 1879. A Universidade de Leipzig, Alemanha. Wilhelm Wundt fundou o primeiro laboratório de psicologia do mundo. Foi um momento de confirmação da independência da psicologia em relação à filosofia. A fundação da psicologia moderna. Questão número 27. O avanço da ciência sobre um novo campo de estudos, aquele da ação humana, reflete um processo de aplicação de técnicas que vinham sendo desenvolvidas pela fisiologia da época a questões que, por séculos, ocuparam filósofos. Refletem um processo de aplicação de técnicas que vinham sendo desenvolvidas pela fisiologia da época a questões que por séculos ocuparam filósofos. Né? Estou falando do avanço da ciência sobre um novo campo de estudos. Né? Filósofos. A natureza da consciência e de seus processos. A percepção, a sensação, as emoções, os processos psicológicos, enfim. Tá. Questão 28. A fundação do primeiro laboratório de psicologia assinala o início de uma ampla redefinição do modo de estudar aqueles fenômenos e do próprio significado de psicologia. Questão 29. Antes explorados pela especulação e partindo de vivências cotidianas, aqueles fenômenos se convertem em objetos de estudo científico abordados pelo método experimental, fundada a psicologia científica. Questão 30. A própria delimitação, regulamentação da atuação profissional do psicólogo muitas vezes se vale da referência a critérios científicos. Por exemplo, inúmeras referências a eles no Código de Ética Profissional e em resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Um momento fundamental na disputa pelo projeto dominante de psicologia científica. Número 31. Um momento fundamental na disputa pelo projeto dominante de psicologia científica. A proposição por Burles Frederick Skinner do seu comportamentalismo radical. Questão 32. Psicólogo mais eminente do século, Skinner, que marcou profundamente toda a psicologia americana e, em consequência, a psicologia mundial. Um conhecimento mais aprofundado do discurso de Skinner é também fundamental
para evitar um conjunto de mal-entendidos que cercam seu pensamento. Trinta e três. Desculpa, gente. As transformações do pensamento em Skinner. Desde suas primeiras publicações, em 1930, até Can Psychology Be a Science of Mind, artigo completado na véspera de sua morte. Skinner, uma verdadeira visão do mundo, que aborda mais diversas questões: ética, educação, organização social, cultura, etc. Um ponto de vista particular. Toda a obra de Skinner é marcada por alguns pontos gerais, inalterados. 1. O estabelecimento do objeto de estudo. O comportamento. Número 2. A suposição do comportamento como determinado. Número 3. A pretensão de fazer uma análise científica do comportamento a partir da noção de ciência proposta pela ciência natural. 4. O estudo realizado a partir do dado empírico. 5. O afastamento de toda a metafísica do saber científico. 6. A proposta da previsão e controle. Questão 34. 1930 a 1938. O período inicial e as influências da física. A adesão de Skinner ao comportamentalismo e seu consequente ingresso na pós-graduação em psicologia de Harvard, 1928. Sua leitura do livro Behaviorismo. John B. Watson, Skinner, 1989 a 1995. Skinner, desde o início, a sua concepção de psicologia, de estudo do comportamento, era muito semelhante àquela proposta por Watson em seu famoso artigo de 1913, O Ponto de Vista Comportamentalista. A psicologia é um ramo puramente objetivo e experimental da ciência natural. Objetivo teórico: a predição e o controle do comportamento. O modelo de ciência que inicialmente vai influenciar Skinner é aquele associado às transformações porque a física passava, final do século XIX e início do século XX, e as críticas que nessa época se levantavam contra o modelo mecanicista fundado na física newtoniana. Michelangelo, 2001. O modelo mecanicista explicava os eventos do mundo em termos da ação causal de forças diversas no tempo e no espaço sobre a matéria. Considerava-se que a realidade possível e existência independente do sujeito é a existência independente do sujeito, que a experiência e o princípio de explicação dessa realidade e baseado em um mecanismo. Questão 35. Ernest Mach, 1938 a 1916. O avanço da física. Afastamento de concepções metafísicas pressupostas na elaboração dos muitos dos conceitos dessa disciplina. Observações empíricas. A suposição da existência de um mundo real, externo ao sujeito, não poderia ser sustentado. Só teríamos acesso às nossas sensações, construir nosso conhecimento do mundo. A noção de explicação, causalidade mecânica, iguala-se à de descrição de relações ordenadas entre sensações, entre fatos observados. Abandona-se a noção de causa e efeito e causalidade mecânica.
O aspecto do mundo é frequente, diz o seguinte: frequentemente tivemos certas sensações que foram frequentemente seguidas por outras. Baum, 1999. Questão ainda 35. A noção de ciência de Skinner e do comportamentalismo radical, como um todo. A mesma de Mack e James. A busca por descrições econômicas, eficientes e as mais abrangentes da experiência humana com o mundo natural. A distinção entre descoberta e invenção, o que normalmente é chamado de descoberta de um fenômeno, mais uma forma criativa e resumida que alguém inventou para falar sobre nossas experiências, do que alguma forma de representar um aspecto novo da realidade. E por agora é só. Depois eu vou continuar escrevendo e continuo o nosso resumo. Um beijo para todos.